Audiobook. A leitura será sobre o livro A Estrela Semente, a Vida no Terceiro Milênio. Parte 13. A Nova Ordem das Eras. Não estamos ainda em contato muito direto com seus governantes, nem com os banqueiros mundiais, nem com financistas internacionais. Nossos primeiros contatos com eles ocorrerão durante as transmissões mais vigorosas que estão por vir de 1987 a 1989. Transmissões da Estrela Semente, de 31 de dezembro de 1978. Criar a réplica de uma geração segundo a imagem de uma que a antecedeu não é mais possível. A geração atual de jovens só sorverá pequenos goles da fonte da ilusão, se chegarem a fazê-lo, pois aqueles de sua raça que têm a capacidade de perceber já sentiram mudança no clima do mundo e já compreenderam que nesse novo clima, a reprodução exata de gerações não perpetuaria suas sociedades, mas antes seria o seu fim. É do interesse de todos os governos, democráticos ou não, cooperar com as mudanças dos tempos e permitir que os jovens façam suas opções e desenvolvam suas capacidades, além daquelas que estão disponíveis nas sociedades onde ideias e identidades são produzidas em massa. A estabilidade de um governo não é ameaçada, mas acrescida pelos cidadãos que se tornam conscientes. Os interesses de mando não serão dissolvidos necessariamente durante as décadas de transição. Porém, se quiserem permanecer fortalecidos nesses tempos e depois da era pós-histórica, devem reconhecer e ajustar-se às frequências intensificantes do amor, pois a dissolução institucional depende agora da habilidade de reestruturação que deve seguir as linhas de vibração no campo de energia intensificante da consciência que desperta, em padrões compatíveis com as muitas e diversas formas que o amor pode tomar. Isto não só garantirá a sua sobrevivência, mas o que é mais importante, ajudará a transição humana em geral, que está passando da ordem histórica dominada pelo medo para a nova ordem de criação centralizada no amor. A habilidade na execução dessa tarefa e o grau de conscientização empenhado na participação irão determinar o nível da sua prosperidade. Embora os sistemas atuais de governo devam evoluir ainda mais para poderem representar e encarnar inteiramente o espírito de seus respectivos povos, não há dúvida de que já estão apresentando uma grande melhora quando comparados à tirania e, em muitos casos, à tirania total que os precedeu. Esquecer é muito fácil. Como estão perto de você, ainda hoje, homens e mulheres que se lembram como foi a vida sob os imperadores, os czares, as dinastias de medo das primeiras décadas deste século? Você pode ter a certeza de que aqueles que se recordam desses tempos passados, antes dos grandes abalos na velha ordem, não querem ver o seu retorno. A proteção atual e legal dos direitos humanos básicos ainda está sendo estabelecida em muitas nações do mundo, mas um século atrás, essas mesmas nações, esses direitos sequer tinham sido concebidos, pelo menos não entre os que governavam. O que os fundadores de sistemas atuais fizeram talvez seja imperfeito, mas os movimentos que eles iniciaram ainda não estão completos e a direção em que estão indo é boa. Até onde a nossa influência alcança, o processo de democratização continua, o reconhecimento da igualdade humana cresce, junto com a paixão pela liberdade e um senso de envolvimento pessoal no destino humano coletivo. Aqueles que atingimos com as nossas mensagens não se sentem mais como se fossem apenas passivos observadores dos eventos humanos. Eles compreendem o poder de transformação da verdade quando ela é honrada, vivida e articulada com sinceridade. Então, eles se tornam participantes. As próximas 2 décadas verão os muitos rebentos da democracia que vem lutando através dos degelos de primavera dos últimos 2 séculos para desabrocharem em flores de verão. Não serão décadas sem desafios, imune às incertezas econômicas e às demonstrações políticas, mas assim deve ser, pois são décadas de promessa e de transformação, décadas que se preenchem lentamente, mesmo agora já teve início.
com a consciência da presença de Deus. Neste campo crescente de conscientização, a harmonia recebe poder e autoridade para estabilizar as revoluções culturais, políticas e sociais que há pouco tempo não poderiam ter ocorrido sem violência. Junto com processos mais profundos e com as correntes que regem os negócios humanos, eventos mundiais aos poucos estão sendo atraídos para uma ressonância no campo da consciência planetária, que cresce constantemente mesmo antes do momento crítico, quando o próprio campo se torna coeso e conscientiza sua singularidade. As histórias dos seus estados-nações presentes, embora permeadas de intrigas e distorcidas pelos temores de egos humanos perturbados, são histórias, apesar de tudo, para aqueles que querem examiná-las com olhos do espírito, de condições grandemente melhoradas para os povos do seu mundo. Em cada continente, os trabalhadores dos anos 90 estão muito melhor do que estavam nos anos 30 ou 50 para não falar das condições de um século atrás. Espiritualmente, economicamente, politicamente, hoje desfrutam de condições que ontem existiam apenas na mente de seus visionários. Seu mundo atual está construído sobre premissas impossíveis de terem sido concebidas pelos seus ancestrais. No entanto, é bom que não se satisfaçam com o progresso de ontem e que procurem seguir em frente, melhorando as condições para você e para seus filhos. Apoiamos vocês nesse aprofundamento. Encorajamos vocês e proporcionamos-lhes as percepções interiores necessárias para que continuem construindo os seus sonhos. Pois, na verdade, as premissas sobre as quais o mundo humano atual está sendo construído devem continuar nas correntes da mudança. Mas não neguem o que já foi conseguido pelo que vieram antes de vocês. Seus governos, com todas as suas falhas, são reflexos das esperanças e dos temores do povo que governam. À medida que suas esperanças se transformam em visões compartilhadas e evoluem para estratégias realizáveis, seus temores continuarão diminuindo. Seus governos continuarão suas metamorfoses em atualizações cada vez mais profundas de democracia e dos princípios de igualdade nos quais têm suas raízes. A saúde da estrutura do governo de uma nação está diretamente relacionada com o quanto aproveitou da grande lição da história. Para cada mudança violenta existe uma dor igual e oposta. Preço pago em medidas iguais pelos vencedores e pelos vencidos. O poder militar. Até o momento do despertar final, quando o campo de conscientização planetária se plasmar numa realização coesa, o poder militar continuará sendo necessário apenas para poucas nações. O propósito do poder militar é o de minimizar a violência, oferecendo garantias contra o abuso dos mais fracos pelos mais fortes, recorrendo ao uso da força quando necessário para impedir que o pequeno número das elites governantes explore os membros de suas comunidades impedindo as explosões de violência étnica e, ao mesmo tempo, usando de argumentos políticos e diplomáticos para corrigir os desequilíbrios que sempre formam a base das explosões. Essas medidas são válidas para uso pelo poder militar e ainda serão essenciais durante um curto espaço de tempo. Uma ocupação militar que impõe condições de desequilíbrio e de injustiça só pode ser contraproducente ao passo que a ocupação de que desarma as facções de oposição, facilitando ao mesmo tempo negociações dirigidas às correntes em conflitos, será verdadeiramente uma força de paz, e se atingir sua meta, uma força provisória. Quando uma presença militar permanece por muito tempo, é porque houve falha, ou na tentativa de levar os partidos para uma negociação, ou porque não permitiu liberdade suficiente de expressão. Os governos sem habilidade para negociação e que tentam se compensar militarmente pelas suas fraquezas estão em declínio desde os anos 60. Nesse entretempo, as nações pacíficas vêm prosperando e continuarão nesse ritmo à medida que a transição progride. Numa era da informação, quando a nova consciência está iluminando os antigos corredores do poder e os lugares mais sombrios estão aceitando a abertura e a mudança, reconhecer que, com a exceção de casos de autodefesa, a violência sempre será contraproducente é fato evidente para os líderes de quase todas as nações. Torna-se mais do que óbvio que a comunicação e não o confronto será a onda do futuro e, sem dúvida, a nova fronteira da humanidade.
A guerra é uma forma de comunicação, uma estratégia de sinalização primitiva usada para resolver desentendimentos, geralmente entre os povos que falam línguas diferentes ou pensam de forma ideológica incompatível. É dispendiosa e notoriamente ineficiente. Quando a comunicação tecnológica baseada na computação, bem menos dispendiosa, pode atravessar as barreiras da linguagem, identificando instantaneamente os desequilíbrios subjacentes e a qualquer disputa e oferecendo múltiplos cenários de resolução. Não há mais necessidade de guerra, especialmente diante dos custos inaceitáveis de um conflito nuclear. A tecnologia de comunicação avançada tem condições de projetar, com espantosa exatidão, o que uma guerra poderia conseguir, o seu provável desfecho. O seu custo para a sociedade e aproximadamente quantas décadas levaria para a reconstrução. Pode levantar os recursos, humanos e outros, que estariam irrevogavelmente perdidos no conflito projetado. Quando essas projeções podem ser feitas sem muito dispêndio e com exatidão, só a economia alcançada será suficiente para aposentar a guerra como um implemento de comunicação. Isso pode ser novidade para muitos, mas entre o pessoal de alto escalão militar, essa informação está em circulação já faz algum tempo. Como resultado, o nível de inteligência dos líderes mundiais foi elevado nestes últimos anos e também o nível do intercâmbio internacional. Embora a cultura popular continue vendo o conflito armado como uma forma viável de resolver suas diferenças, a guerra em si está ficando rapidamente obsoleta, artefato dos tempos pré-informática. O declínio da tirania e da opressão. Na maioria dos casos, um desejo de criar uma comunidade humana melhor está presente nos que governam as repúblicas democráticas do mundo. Nós fazemos o que podemos para fortalecer e ajudar no esclarecimento desses motivos, onde as elites do poder se dissolvem diante das pressões dos tempos que mudam, onde as aristocracias ou ditaduras estão no processo de democratização e do mercado livre, onde os interesses financeiros estrincheirados estão perdendo sua habilidade de controle e manipulação de uma parte desproporcional dos recursos terrestres. Você vê pessoas que estão sendo influenciadas de uma forma ou de outra pelas nossas energias que despertam. Suas atividades, embora ainda atingidas por algum subconsciente, no cerne estão sendo motivadas pela consciência crescente do um, que a maioria deles ainda não pode chamar de Deus. No início da civilização ocidental, as forças de materialização tinham estruturado os padrões do medo para restringir, impedir, controlar o quanto possível o campo de conscientização eterna que se aproximava. No início, as inovações no pensamento das nações guerreiras do Ocidente eram controladas pelo Império Romano e mais tarde pelo feudalismo monolítico dos monarcas cristãos. Nossos ensinamentos não podiam remover as barreiras, mas podiam e de fato conseguiram modificá-las. Enfraqueceram seu monopólio. Da mesma forma que os senhores da terra, feudais tentaram usar a verdade para favorecer os seus propósitos. A verdade usou-os e continuou em expansão apesar dos esforços feitos para regulá-la e controlá-la. A tradução das primeiras inovações no pensamento objetivo foram imperfeitas, mal praticadas e mal compreendidas, mas houve uma penetração suficiente da influência para provocar uma diminuição na influência exercida pelas elites que, durante os 2 últimos milênios, tinham governado pelo medo. Os tiranos ainda apareciam, mas a duração de suas tiranias era medida em meses e não mais em décadas, e em anos em vez de dinastias hereditárias. E quando havia quem tentasse manipular e controlar as energias do intercâmbio humano, o caminho que tomavam ficava cada vez mais difícil. Uma atitude farisaica de infalibilidade destrói o propósito a que pretende servir. Quem luta com falsidade contra o que detesta fortalece aquilo que procura destruir.
Está plantando sementes de mais falsidade ainda, que não tendo outro caminho por onde seguir, crescem e aparecem na década ou geração seguinte, oferecendo assim mais uma oportunidade para serem vistas claramente e resolvidas. A resolução na primeira instância exige maior deliberação a curto prazo, pois traz os problemas mais profundos à tona e para dentro da consciência dos que talvez prefiram não enxergá-los. No entanto, é o único caminho para a resolução a longo prazo. Abordagens que apenas encobrem os sintomas das desigualdades são muito mais destrutivas do que o podem imaginar os que recorrerem a elas, pois, para trás das aparências, a desigualdade continua a existir. Escondida pela escuridão, ela vai crescendo até chegar à tona para explodir novamente em outra e mais forte perturbação. Será que a marcha de Sherman até o litoral possibilitou a resolução mais rápida dos estragos e sacrifícios causados pela Guerra Civil nos Estados Unidos? Ou será que criou prejuízos e inimizades tão sérios que levou mais um século para curar a nação? É somente na lógica da falsidade que o fim justifica os meios, onde o mal, sob qualquer forma, é escolhido, semeia por toda parte sementes do mal oposto. No final, não cumpre nada, só consome. A opção do amor nem sempre parece ser o caminho mais rápido para a resolução das diferenças, mas é o único caminho garantido. A Revolução de Outubro, a tomada da Bastilha, há muitos exemplos de ocasiões em que as potentes energias criativas que estavam sendo introduzidas nos padrões das estruturas nacionais existentes foram levadas ao exagero pelos que cuidavam dessas energias. Surpresos com o sucesso para o qual não estavam preparados, os guardas perderam o equilíbrio. Com frequência, chegavam ao propósito inicial das energias transformadoras, removendo os czares do poder na Rússia, destronando os reis da França e depois, sem pensar, provocavam o caos que é a consequência inevitável da atitude farisaica de infalibilidade. No fim, eles estavam inibindo a introdução da igualdade social que buscavam e que realmente estavam tentando criar. Aqueles que lidam com os poderes de transformação desses tempos devem aprender observando os excessos daqueles que, antes de vocês, tiveram em mãos o poder. Usem o poder com humildade e compaixão, ou irão perdê-lo em favor dos que entendem o amor pelos inimigos em termos mais imediatos do que os seus. Em casos nos quais as influências da educação deixam de prevalecer, você receberá poder para remover todos os que seguem padrões de domínio e de exploração. Não tema este poder, seja firme ao usá-lo, mas use-o sempre com amor, e não pare na metade do caminho. Remova os ditadores e os desequilíbrios que permitem que eles existam. E quando você conseguir isto, ofereça-lhes o mesmo perdão que você já recebeu. Sempre que possível, faça deles os seus auxiliares, conselheiros e agentes co-criadores na contínua reestruturação da nação. O respeito os trará para o seu lado mais do que medidas corretivas. Dê-lhes a oportunidade. A visão que eles têm das áreas onde a sua experiência é limitada pode ser de importância vital para a efetivação de uma transição suave. A intenção de hoje conta mais que as falhas de ontem. Nos olhos de Deus é tudo o que conta, pois na verdade é tudo o que há. Evite reações de vingança daqueles que você afastou do poder ou de quem os tem apoiado. Receba todos na luz da nova ordem, sabendo que um mar de apoio público traz acertos sociais mais efetivos do que quantidade sem fim de imposições legislativas ou punitivas. Se as estruturas do governo de uma nação não são construídas em cima de alicerces sociais firmes, não irão perdurar. Sinta as habilidades e os talentos, as forças e as fraquezas de cada um, e então deixe que participem de acordo com suas habilidades. Isso expandirá consideravelmente o recurso de talentos disponíveis para apoiar os seus esforços, e por isso a estabilização ocorrerá mais rapidamente. Onde você vê arrependimento, sinceridade e demonstração de genuína boa vontade, dê-lhes o devido valor. Use esse valor tão sabiamente quanto usa qualquer outro. Da mesma forma que o progresso dos últimos 2000 anos causou dificuldades para as aristocracias, famílias ricas e poderosas que governavam na sua exploração das massas, também em nível mais sutil,
A situação está ficando cada vez mais difícil para os governos que estão fora de sintonia com a voz e o espírito das pessoas que eles representam politicamente. O governo recebe sua autoridade e a legitimidade do seu poder da vontade e do espírito do seu povo. Quando um governo perde o contato com as pessoas que governa, deve mudar ou ser mudado. É instável demais para permanecer. Em tais casos, a repressão é tão inútil quanto seria selar a tampa de uma panela de pressão enquanto aumentamos o fogo. Não importa quantos parafusos, tropas militares tentam segurar a tampa, as próprias leis da natureza estão contra. A repressão pode atrasar o movimento de uma nação durante um tempo, e, em época de mídia eletrônica, o tempo é muito mais curto do que era antes, mas não pode impedi-la. A repressão apenas multiplicará as dificuldades associadas ao realinhamento quando o movimento populista libertar-se inevitavelmente para poder soltar os desejos de mudança que estavam reprimidos. No entanto, a repressão não é sempre a resposta dos tiranos. Muitas vezes é uma reação impensada, instintiva, sem planejamento, uma reação que o governo envolvido percebe rapidamente que está errada, mas apesar disso pensa que deve defendê-la para manter sua credibilidade e respeito. Essa lógica era duvidosa mesmo quando os faraós reinavam no Egito. Na cultura atual da mídia alterada eletronicamente, é mais do que antiquado e autoderrotista. A honestidade e a franqueza oferecem um único caminho para a credibilidade. As pessoas cansam de quem sempre insiste que está certo. No clima atual de mudança, as pessoas geralmente apoiam os que reconhecem os seus erros, fazem ajustes inteligentes e continuam em frente. Nos lugares em que os regimes de repressão começaram a sentir o poder crescente e potencialmente explosivo do povo que supõe representar, e seus líderes procuraram evitar a explosão iminente, a analogia da panela de pressão aconselha que é tão pouco recomendável levantar a tampa repentinamente quanto é tê-la ajustado no princípio. Medidas repressivas devem ser eliminadas gradualmente, num período de semanas ou de meses, com honestidade e candura por parte dos líderes governamentais, explicando para quem é atingido o que está sendo feito e por quê. Eles devem começar com mudanças imediatas que demonstram sua sinceridade e depois comprometer-se com um programa específico de modificações futuras, assegurando o acordo de todos os envolvidos. Mesmo o pior governo oferece serviços que, quando abandonados repentinamente, criariam problemas. É importante que haja um período de transição. As dificuldades são minimizadas com o deslocamento mais lento do poder. Mesmo assim, talvez não seja possível evitar violência de partidos extremistas, mas um governo que já foi repressor pode ter a certeza de que a violência associada à sua dissolução voluntária será bem menor do que aquela que resultaria caso seus líderes tivessem tentado manter-se no poder. Épocas de mudança de liderança muitas vezes são voláteis. Os que faziam parte do antigo governo compartilham da responsabilidade dos que representam o novo na criação de uma transição suave. Para minimizar o potencial de violência, é aconselhável focalizar a atenção pública na liderança que entra e não na que está saindo. Será sempre prudente investir mais atenção no futuro do que no passado. A justiça pode proceder com sabedoria, a vingança, não. A vingança tem a habilidade de desviar os sentimentos públicos que seriam criativos para as paixões que fogem facilmente de controle. Onde o poder foi abandonado espontaneamente, o perdão, a reabilitação e a educação servirão aos propósitos nacionais. C. Procedimentos legais são necessários com os líderes que os precederam, certamente não devem ocupar mais espaço na consciência nacional do que as oportunidades e possibilidades apresentadas pela nova ordem. Depois da Revolução Francesa, a ênfase mal colocada desviou totalmente e quase desacreditou uma nobre visão: a psicologia das nações. Da mesma forma que acontece com o indivíduo, a psicologia de uma nação pode ser saudável ou não. O estudo da psicologia das nações surgiu nos últimos anos como o ramo mais novo e, por enquanto, o mais importante das ciências sociais.
Muitos dos mesmos critérios usados para avaliar a saúde de indivíduos estão sendo agora aplicados às nações. As percepções que resultam frequentemente revelações em todos os sentidos da palavra estão levando a uma nova, esclarecida e muito mais produtiva política nacional e internacional. Poucos, além das agências de inteligência das nações industrializadas, estão acostumados a pensar nos países como entidades coletivas que, iguais a outras formas de vida, podem adoecer. Mas acontece que esse tipo de raciocínio está acabando com a Guerra Fria. Aliás, já acabou com ela. Sua aplicação crescente nos anos à nossa frente vai revolucionar o campo da diplomacia internacional, da mesma forma que a teoria da relatividade de Einstein revolucionou o campo da física. Durante os anos 20, por exemplo, tanto a Alemanha como o Japão sofreram distúrbios nacionais específicos. Se esses distúrbios tivessem sido bem diagnosticados e discutidos realisticamente pelo restante da comunidade internacional, e se certos reajustes razoáveis tivessem sido concedidos pelo que controlavam o que era então o Império Britânico, a Segunda Guerra Mundial nunca teria acontecido. O passado não pode ser modificado, mas o presente e o futuro estão sendo profundamente atingidos por esta consciência crescente. A saúde psicológica de uma nação é vital para a felicidade e a prosperidade do seu povo. Líderes e formadores de opinião, dentro e fora do governo, têm a responsabilidade de promover políticas e perspectivas que levam à saúde nacional. Não é nenhuma coincidência se essas perspectivas refletem a verdade. A verdade promove a saúde exatamente como a falsidade produz a doença. A verdade nunca está contida em ideologias de oposição. A verdade é a realidade que ilumina toda a oposição saudável. Nos negócios de uma nação é necessário diversificar pontos de vista e opiniões. Pontos de vista e opiniões saudáveis podem divergir em 180 graus num assunto e, ao mesmo tempo, incentivar o intercâmbio criativo e promover uma política nacional equitativa. Os raios de uma roda divergem em 180 graus e, no entanto, são eles que garantem a força da roda. Para que uma águia possa voar, suas asas devem ter a mesma envergadura em direções opostas. Uma águia com uma asa quebrada não tem saúde. Num estado totalitário, acontece o mesmo. A nova ciência de psicologia das nações reconhece que em negócios de uma comunidade contígua humana existem pontos de vista e opiniões doentias. Sua principal característica, como também seu denominador comum, é a intolerância. Pontos de vista e opiniões doentias não garantem a validade nem a possível validade de qualquer outro ponto de vista. Eles enfatizam a divisão, levam a política mal equilibradas, destrutivas e, com frequência, egocêntricas que favorecem as elites e restringem as liberdades. Pode haver um largo espectro de pontos de vista diversos e saudáveis, todos contribuindo para o progresso equilibrado de uma nação. E pode haver também um espectro igualmente amplo de pontos de vista doentios, levando ao ódio, à violência e à divisão. A saúde ou a ausência de saúde não reside nas perspectivas em si, mas nos corações daqueles que mantêm as perspectivas, onde os pontos de vista alternativos são respeitosamente partilhados e levados em consideração. A nação prospera. Onde esses mesmos pontos de vista são partilhados, mas com atitudes de ódio ou com temor, a nação sofre. Quando um governo não tolera mais a diversidade de pontos de vista, reprime a liberdade de expressão e impõe censura aos meios de comunicação. Cabe ao povo da nação a responsabilidade de trocar o governo ou estabelecer um outro. Isto é mais do que um direito, é um dever sagrado. A articulação da visão é a primeira ordem do dia dos negócios de qualquer governo novo. Se essa visão pretende ser bem-sucedida, estabelecendo e mantendo contato com o povo, deve incluir logo no início de governo, em nações onde essas coisas existam ainda, mecanismos específicos e legalmente irreversíveis para garantir a liberdade dos meios de comunicação, a liberdade de eleições, a preservação dos direitos humanos básicos, a garantia da igualdade legal universal
universal aos seus cidadãos, independentemente de diferenças de raça, sexo, religião, nacionalidade social e econômica ou de estilo de vida. Por último, e igualmente vital, a garantia de que todas as pessoas sob a jurisdição do governo terão igual acesso aos meios com que prover as necessidades básicas da vida. Embora as nações comunistas e as nações em desenvolvimento sejam as que mais frequentemente têm sofrido com governos não suficientemente sensíveis às suas populações, nos Estados Unidos da América e em algumas outras nações, o outro extremo também pode ocorrer. É o que acontece quando um governo prefere atender às manhas e vontades passageiras do povo e não às suas necessidades reais. É o resultado de políticos inseguros e muitas vezes inexperientes, a quem falta coragem para agir de acordo com sua visão maior. Em vez disso, eles ajustam suas tomadas de decisão àquilo que imaginam que o povo quer. Um político não é um líder. Os que preocupam mais com as eleições do que com aquilo que pode ser de melhor para os seus representados não têm a visão e a integridade que os qualificariam como de verdadeiros líderes. O líder sempre age de acordo com a sua visão, levando em cuidadosa consideração os pontos de vista e os sentimentos de seus constituintes. A abrangência holística desses pontos de vista, notando como os raios da roda convergem para o eixo central de equilíbrio, que é a verdade. E então o líder age segundo o que ele acredita sinceramente ser de interesse para a sociedade, para o meio ambiente e para todos os que poderão ser afetados dentro de um prazo de tempo ideal. Um líder pode aparecer no campo da política como em qualquer outro campo, mas o verdadeiro líder não se deixa controlar pelas eleições ou por pesquisas de opinião. O verdadeiro líder está em consonância com os ritmos que marcam a pulsação do coração coletivo, é inspirado e guiado por esses ritmos. O líder não se impressiona com flutuações superficiais ou com aqueles que facilmente caem sob o seu encanto. Um bom líder sabe que, à medida que os sistemas de produção e de intercâmbio das nações do mundo se entrelaçam cada vez mais numa economia global única, a visão que permanece local ou mesmo de escopo nacional, em termos de realidade planetária, pode se tornar reduzida e limitada. O clima político-econômico deste mundo só agora entrou no remoinho das últimas décadas da história. O passo da mudança continuará acelerando até os primeiros anos da segunda década do século XXI. O bom líder procurará facilitar e não ignorar o que é essencialmente a revolução mais fundamental desde que a humanidade passou a ser diferenciada de seus primos mamíferos. Numa sociedade sadia, a economia sempre segue a ecologia e a educação precede a ambas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Conto com vocês para a parte 14, o momento quântico de despertar. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais!